Olá, Calebes! Vamos a mais um estudo do livro O Ministério do Espírito Santo. Hoje a aula 15, página 52. Quem vive no Espírito não perde a visão. Esta visão, só para que você se introduza nessa leitura, é a salvação da tua, da minha, da nossa alma. A pessoa, quando ela perde a visão, ela se afasta de Deus, abrindo mão da salvação da alma dela. E muitas vezes ela volta a fazer o que ela fazia outrora, abrindo mão definitivamente da salvação eterna. Então nós não podemos perder o espírito para não perder a visão, para não perder a salvação. Vamos então a essa leitura. A vida do Senhor Jesus aqui na terra serve como modelo perfeito do que devemos imitar e desejar ser. Sua trajetória refletiu em obediência íntima e comunhão com o Pai, do princípio ao fim, aqui neste mundo. Desde a eternidade, o Senhor Jesus compartilha da mesma divindade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Essência, poder e todos os outros atributos de Deus. João 1:1. Sendo assim, o Senhor Jesus sempre teve liberdade para agir como bem quisesse. Mas em nenhum momento vemos usar esta liberdade para desobedecer a Deus ou fazer a sua própria vontade. Pelo contrário, o Filho fez questão de enfatizar que ele tinha prazer e voluntariedade para submeter à vontade do Pai. Desde que a Bíblia começou a ser escrita, milhares de anos atrás, faz-se referência aos profetas de como seria a atuação do Filho de Deus nesse mundo. O tipo de vida que ele ia ter, os amigos que ele ia ter, as pessoas que iam traí-lo, as que iam matá-lo, até que tipo de morte que ele ia ter. A morte de cruz. Ele já sabia. E se você quer ver essas referências, leia Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53, fala do sofrimento, do martírio do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Se você lê lá os profetas, você vai ver que o que estava escrito se cumpriu na vida dele. Voltando aqui ao nossa leitura. Por isso, ao lermos o Evangelho, percebemos que o Senhor Jesus deixava bem claro que ele fazia a vontade do Pai. O que falava era justamente o que tinha ouvido do Pai. Esta é a obra que realizava, era a obra do Pai. E que o Pai havia determinado. Em alguns momentos, vemos que nem mesmo uma agenda própria o Senhor Jesus havia traçado, pois o Pai escolhia os lugares e as pessoas e determinava com o tempo dele deveria ser gasto. Até o tempo do Senhor Jesus estava à disposição do Pai. Ele não fazia o que queria nem o que pensava. Ele obedecia o que estava escrito. O que está escrito não estava, está escrito. Porque a Bíblia não muda, ela é a mesma, tá? Vamos voltar aqui à nossa leitura. Por isso, ou melhor, o Senhor Jesus viveu neste mundo corrupto, cercado por pecadores, vestido de fragilidade como nós.
mas em nenhum momento deixou de priorizar a vontade de Deus. Quer dizer, embora o filho tivesse deixado o seio do pai e a sua própria glória como unigênito. Deixa eu falar de unigênito, porque tem uma vírgula aqui e dá para falar. Jesus, quando veio a este mundo, amiga, ele era um. Deus só tinha um filho, o Senhor Jesus. Mas quando ele cumpriu o que estava escrito, ele passou a ser primogênito, o filho mais velho. Que aí depois vem eu, vem você, vem todos aqueles que nele crê, todos aqueles que obedecem à palavra dele, tornou-se também filho de Deus, através do Senhor Jesus. Voltando aqui ao nossa leitura. A beleza e a singularidade do céu, e ainda assim, ele conservou dentro de si o brilho do alto. E nunca se deixou influenciar por nada e por ninguém deste mundo. O batismo com o Espírito Santo no Rio Jordão foi fundamental para que ele viesse a ser um com o Pai. E assim, poder vencer tudo, penso que, na consciência do Senhor Jesus, pulsava a presença real de Deus a cada instante, como se estivesse olhando em seus olhos constantemente. Veja só, amiga, a importância, para você ter uma comunhão com Deus, é importante que você tenha o batismo nas águas. Talvez você está aí conosco, ouvindo essa mensagem agora, e você não se batizou nas águas. Porque você diz, pastor França, eu já me batizei quando eu era criança. Minha mãe fez meu batismo, eu me crismei, me batizei quando eu era criança, quando eu era bebê. Aí eu pergunto a você, amigo, qual é o pecado que uma criança tem? Se o Senhor diz que se nós quisermos entrar no reino dele, nós temos que ser como uma criança. Pecado algum. Agora, hoje você tem pecado. E muitos. E o batismo nas águas, ele é o sepultamento desse pecado. O sepultamento desse pecado. Você, então, nasce de novo, se limpa, se purifica de tudo que você já cometeu, praticou, fez, falou, pensou. Então, o Espírito de Deus poderá vir sobre você e fazer em você habitação. E você também passar a ser filho de Deus. Olha, tem um ditado aí no mundo que você conhece, que diz assim: todos nós somos filhos de Deus. Não. Não é não. Criatura de Deus, você pode ser, mas filho não. O filho tem o Espírito do Pai. Se não tem o Espírito do Pai, mas vive na mesma casa, é uma criatura, que nem o nosso gatinho, que a gente ama tanto. Não é filho. A gente até pode chamar de filho o cachorrinho, o gatinho, mas não é filho, porque não tem o teu espírito. Tem que ter o mesmo espírito para ser filho. E lá em Romanos, capítulo 8, no versos 9, diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, de repente, você está aí, mas você ainda não é uma pessoa de Deus. Você está sendo gerado na igreja, que é o útero, para que você, então, venha nascer de Deus. Busque o Espírito Santo. Se entregue a Ele. A palavra tem que se cumprir. Na sua, na minha, na nossa vida. O que está escrito vai se cumprir. Só cabe a nós darmos ouvido e nos apegarmos a esta palavra. Diz assim: o Senhor Jesus, ele sabia, voltando aqui ao estudo, página 53 agora. O Senhor Jesus sabia
desde o início, antes de vir a este mundo, que seria rejeitado pelos líderes máximos de Israel, que seria traído por um dos seus discípulos, só não dizia quem era, e que seria abandonado pelos demais. Mas nem por isso sentiu-se só ou ficou com ressentimento dos discípulos. Aí diz aqui, João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Bacana, né? O Pai não me tem deixado só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Nós vamos parando por aqui nesse estudo, mas ainda tem mais. Semana que vem nós voltamos, dando seguimento a essa aula de hoje. Então pense nisso. Batismo nas águas, não perder a visão, que é a salvação, e permanecer firme. Essas três coisas você tem que manter. Tá certo? Semana que vem eu volto. Fique em pé, vamos fazer uma oração, entregar nossa vida na mão do Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos ter um final de semana, uma nova semana abençoada. Curve aí a sua cabeça. O coordenador vai estar orando por você. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus.